Vamos abrir novamente em Romanos capítulo 12. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, porque é Tu que sempre nos prepara uma mesa no deserto. Nós estamos aqui mais uma vez e pedimos que Tu venhas trazer, Senhor, o Teu suprimento. Tu sabes mais do que nós, Senhor, que nós, por nós mesmos, nada podemos fazer. Os nossos maiores talentos, virtudes e esforços, eles não têm valor algum em si diante de Ti, se Tu não estiveres neles. Se não for a Tua própria vida que for comunicada pelo Teu Espírito Santo. Por isso nós pedimos, Senhor, aviva a Tua palavra, sopra sobre ela nesta noite, faz com que ela seja viva, operante, penetrante, que ela venha separar alma e espírito, juntas e medulas, que ela venha realmente nos fazer discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração, que ela venha trazer luz sobre as nossas vidas, que ela venha revelar este mundo tenebroso e também venha revelar o Teu maravilhoso reino e o Teu Rei, o nosso Senhor Jesus. Abre os nossos olhos e os olhos do nosso coração. Senhor, que essa noite não seja uma noite apenas de coletar uma mensagem, uma doutrina, mas que seja de mudança no nosso coração, de levantar-nos para caminhar como não caminhávamos antes. Só Tu podes fazer isso, mas nós desde já Te louvamos, porque é Teu prazer fazer isso. Muito obrigado, Senhor. Nos encomendamos às Tuas mãos, no nome maravilhoso, ó Pai, do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós temos compartilhado nessa oportunidade de conferência sobre a renovação da mente na era da cultura digital. E temos repartido com os irmãos que vivemos em dias sem paralelo. Vivemos em dias que a cultura de Babel está de novo sendo levada adiante, em que dessa vez em escala mundial o homem se une, o homem unifica a sua linguagem e através da internet e dos recursos eletrônicos colocados à disposição de todo o mundo, ela se constrói como uma aldeia global. E ela universaliza uma cultura. E nós temos visto que essa cultura nada mais é do que aquilo que João denomina de mundo, cosmos, um arranjo de coisas, uma ordem aparentemente bela, formosa, atraente. Mas essa ordem, ela é composta pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Através desses três elementos,
Os homens são atraídos para essa grande cidade global, aonde eles encontrarão o seu prazer, a sua liberdade, a sua independência, onde eles não serão espalhados, mas se tornarão célebres sobre a terra. Isso é Babel. E nós comentamos que essa Babel dos últimos dias, ela caminha para aquilo que está descrito nos capítulos 17 e 18 do livro de Apocalipse, onde nós vemos a grande Babilônia. A Babilônia religiosa, que tem a ver com a torre que sobe até os céus, desafiando a Deus. E a Babilônia econômica, que é a grande cidade que nos oferece tudo e muito mais para nos atrair, nos fascinar e nos conquistar. Mas nós também vimos que nesse mundo que uniformiza a sua cultura, existe uma contracultura. E essa contracultura, nós procuramos exemplificá-la, nós procuramos ilustrar o conteúdo dessa contracultura através do Sermão do Monte. Talvez seja muita pretensão ter tentado fazer uma revisão do Sermão do Monte em tão pouco tempo. Os irmãos conhecem esse livro que eu mostrei aqui, Contra a Cultura Cristã, do irmão John Stott? É um livro grande. O irmão Martin Lloyd-Jones escreveu um livro maravilhoso sobre o Sermão do Monte. Meus irmãos, 500 e tantas páginas. O irmão Martin Lloyd-Jones é de herança puritana. Os puritanos escrevem muito sobre a Bíblia. E isso mostra como esse sermão é profundo. Eu recomendo a quem quiser, estude o Sermão do Monte, leia, medite nesse sermão. Depois que você meditar, estudar, quem sabe memorizar esse maravilhoso sermão, leia esses livros. Um deles, os dois. Você vai ganhar muito, meu irmão. Hoje eu vou falar sobre Romanos, porque nós estamos tratando de Romanos 12, de renovação da mente. E quando Paulo, no capítulo 12 de Romanos, quando ele chega a esse ponto da carta que ele escreve à igreja em Roma, ele olha para trás, para tudo o que ele disse, e ele faz um apelo. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é um apelo. É um apelo que Paulo faz. E ele tem em consideração tudo o que Paulo disse antes. É como se Paulo dissesse, tendo em vista tudo que essa epístola registra até aqui, eu faço um apelo a você, leitor, a você, leitora, pelas misericórdias de Deus, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Holocausto. Já falamos disso hoje de manhã. O Senhor, sem que nós preparássemos, irmão Lawrence e eu, o Senhor fez com que as duas mensagens coincidissem em explicar o sentido desse apelo. O holocausto, sacrifício de aroma suave,
agradável a Deus. Como apresentar tal sacrifício? Como é possível que nós nos apresentemos? De que maneira nós vamos nos achegar a Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu quero me apresentar como sacrifício a Ti. Como nós ousamos fazer isso? Nós, pecadores, transgressores. Romanos 1-8 nos conta como. De novo, nós vamos ter que apresentar essa parte da Bíblia de uma forma muito sintética. Mas isso é fundamental para nós entendermos por que nós podemos viver a contracultura cristã. Isso nos dá um sólido fundamento, irmãos, para vivermos essa contracultura cristã. E de fato, numa mensagem olhar todo o Sermão do Monte, em outra mensagem olhar Romanos capítulo 1 ao capítulo 8, é quase que uma piada. Mas, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para todos vocês. Essa Bíblia aqui, esses 66 livros, que foram escritos pelo próprio Deus, que são a palavra infalível, como o Senhor Jesus disse, e a Escritura não pode falhar. Essa Escritura é inspirada por Deus. Ela é a base e a fonte da nossa cultura. Nós jamais nos firmaremos na contracultura cristã se nós não conhecermos essa palavra que nos foi dada. Nós jamais nos firmaremos na contracultura cristã se essa palavra, irmãos, não habitar ricamente em nós. Não é habitar de qualquer modo. Habitar, o que quer dizer? Morar. Fazer residência. Ricamente. Se essa palavra não for estocada abundantemente no nosso coração, na nossa mente. Meus irmãos, não existe cultura cristã. Não existe como Deus nos levar a viver uma cultura emancipada da cultura desse mundo, sem que a palavra de Deus esteja ricamente depositada nos nossos corações. Meus irmãos, existe um sofisma na tradição evangélica. Esse sofisma é o seguinte: existe um pastor na congregação, ou talvez alguns pastores ou presbíteros, anciãos, como quisermos chamar. Eles são aqueles que devem ser profundos nas Escrituras. Nós lemos a Bíblia e vivemos a nossa vida. Nós ouvimos as pregações. Nós somos instruídos dessa forma. Meus irmãos, que bênção quando nós temos aqueles homens dons que Deus levanta para serem mestres da palavra de Deus, para serem profetas de Deus, para serem instrutores nas Escrituras. Certamente isso é uma bênção. Devemos prestigiar essas pessoas, devemos ouvi-los. Mas nós, todos nós, filhos de Deus, precisamos ser ricos e cheios das Escrituras. Eu lembro que, quando eu entrei para a universidade, a gente sempre entra em contato com aqueles grupos
que são influenciados pelo marxismo, e eles nos falam de algo que é muito frequente no discurso dessa natureza, que é a alienação. Quando as pessoas não têm acesso à educação formal, elas são facilmente manipuladas. Meus irmãos, eu não sou marxista, não. Mas existe uma boa dose de verdade nisso. E isso é muito mais verdadeiro do ponto de vista espiritual. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, se essa palavra não habita ricamente em nós, se nós não estamos caminhando um caminho de progresso nas Escrituras, em leitura, em estudo, em meditação, nós seremos facilmente manipulados nessa era da cultura digital. Facilmente seremos enganados. Por isso, é muito importante que nós conheçamos a palavra de Deus. Que nós sejamos sérios com a palavra de Deus. Que nós exponhamos a nossa vida à palavra de Deus. Que nós separemos tempo para a palavra de Deus. Muito importante, irmãos. Romanos é uma parte maravilhosa da palavra de Deus. Meus irmãos, toda a palavra de Deus é maravilhosa. Toda a palavra de Deus, ela, no momento em que nós nos achegamos, qualquer porção, nós vemos as maravilhas da palavra de Deus. Há um tempo atrás, com os irmãos lá em Porto Alegre, nós estudamos o livro de Levítico. Esse livro foi um grande desafio. Vocês lembram de Levítico, né? Levítico é um livro que só fala de sacrifícios, diferentes tipos de sacrifício. Sacrifício. E sacerdote que é consagrado e faz sacrifício. E aí bota umas leis aqui, leis ali, mais sacrifício. Meus irmãos, que livro maravilhoso. Que livro cheio de Cristo. Que livro que nos leva a conhecer a eficácia da obra completa do nosso Senhor. Romanos é maravilhoso. Romanos é uma epístola fundamental. Meus irmãos, nós precisamos conhecer Romanos em detalhe. Nós precisamos ler essa epístola várias vezes. Essa epístola nos emancipa, nos liberta, nos levanta. E quando Paulo faz o seu apelo para que nós nos consagremos como sacrifício, e que nós não nos conformemos com este século, mas nos transformemos pela renovação da nossa mente. Isso está baseado no que ele disse antes. E o que Paulo disse antes? Nós vamos ver, meus irmãos, que essa epístola, nós vamos só considerar essa parte do capítulo 1 ao capítulo 8. Romanos de 1 a 8 trata da obra completa de Cristo por nós. Romanos 9 a 11 trata do propósito de Deus. Romanos 12 a 16 trata da igreja de Deus. Mas nós vamos ver só o de 1 a 8, porque nós queremos ver o fundamento para vivermos a contracultura cristã. Qual é a base disso? A primeira parte de Romanos tem uma introdução do capítulo 1 até o capítulo 18.
E nós podemos resumir essa introdução nos versículos 16 e 17 do capítulo 1, quando Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O Evangelho. O que é o Evangelho? A palavra Evangelho nós usamos normalmente para dizer assim: o Evangelho é a pregação para aqueles que não creem no Senhor ainda. É a pregação para os incrédulos, aqueles que precisam ser salvos. Depois que a pessoa ouviu o Evangelho, aí eu vou aprender outras coisas mais avançadas, né? Não. Evangelho é boa nova. A boa nova de Deus em Cristo. Meus irmãos, todo o propósito e o plano de Deus constituem o Evangelho. O Evangelho é muito abrangente. Capítulo 1, 18 até 3, 20, nós temos a primeira parte de Romanos. Essa é uma parte negativa do livro, porque ela afirma o seguinte: todos os homens, toda a humanidade está condenada aos olhos de Deus. Vamos ler no capítulo 3 de Romanos, versículos de 9 a 12. Depois de uma longa argumentação, em que Paulo fala a respeito da ira de Deus, que se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, depois que Paulo fala que aqueles homens que viram os atributos invisíveis de Deus, eles são revelados na criação, no universo criado, mas os homens, mesmo assim, se negaram a dar glória a Deus e adoraram a criatura em lugar do Criador. Por causa disso, Deus os entregou a toda sorte de abominação, a uma disposição mental reprovável. Ninguém está desculpado disso, nem mesmo os judeus que têm a lei, mas não praticam a lei, não vivem a lei, não conseguem. Por causa disso, 3:9 diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. No capítulo 1, 29, Paulo diz que a humanidade é constituída por pessoas cheias de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Essa é a descrição da humanidade sem Deus, segundo o Evangelho de Paulo. No capítulo 5, versículo 12, já é a segunda parte, mas isso é pertinente à primeira parte. Paulo diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Meus irmãos, toda a humanidade, naturalmente, ela está numa condição que aos olhos de Deus se chama morte.
O capítulo 3 diz que todos estão debaixo do pecado. Isso parece muito óbvio de nós dizermos, né? Todos já sabemos disso. Meus irmãos, hoje eu estive na livraria aqui da cidade, achei um livro curioso, pedi para abrir o plástico e li lá dentro que o pecado de Adão necessariamente não passou à sua descendência. Meus irmãos, nós vivemos dias em que nós estamos tão enfronhados no terreno do inimigo, que até mesmo naqueles lugares onde nós acharíamos que estamos em campo seguro, necessariamente não estamos. Leia bem a sua Bíblia. É o melhor antídoto para você saber o que é certo e o que é errado. Quando você encontrar alguma coisa dessa natureza, converse com seus irmãos mais experientes, com os presbíteros, com as pessoas que são mais experientes na palavra. Isso parece óbvio, mas em muitos lugares não é tão óbvio assim. Meus irmãos, segundo a Bíblia, a condição natural do homem é de morte, é de estar debaixo do pecado. Talvez nós tenhamos isso claro para nós, mas nesse mundo, nessa cultura da era digital, nós precisamos entender que essa morte trafega pela internet, em todas as coisas que nós acessamos. Portanto, irmãos, cuidado com isso. Discernam todas as coisas, porque a condição deste mundo e da humanidade, por mais simpática, por mais amistosa que ela seja, é de morte. E daí nós viemos. Nós estávamos na morte. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Graças a Deus, que a segunda parte de Romanos 3, 21 até 5, 11. Capítulo 3, versículo 21 até 5, 11. Ela trata da justificação pela fé. Irmãos, o nosso maior problema diante de Deus é que nós somos injustos. Por natureza nós somos injustos e Deus é justo. Nós somos pecadores e Deus é santo. Quando o povo de Israel saiu do Egito e chegou no Monte Sinai, o que aconteceu lá? Aquele monte fumegava, a terra tremia, relâmpagos, terror. Nenhum animal deveria se aproximar do monte para não ser morto. Cena terrível. Hebreus fala sobre isso, que até o próprio Moisés ficou apavorado. Por que isso? Por que isso aconteceu? Qual é o sentido de Deus fazer um drama desses? Sabe o que é, irmãos? Deus deseja comunhão. Deus quer que nós estejamos perto dEle. Deus deseja nos dar um abraço carinhoso e ter a nós bem perto dEle. Mas Deus sabe que se Ele se achegar a nós, na nossa condição natural, o que vai acontecer? Nós seremos consumidos. O nosso Deus é tão santo, é tão puro, que Ele para nós é fogo consumidor. Por isso,
Quando aquele povo chega lá no Monte Sinai, aquela montanha está assim. É um espetáculo terrível, porque o Deus eterno e santo procura se achegar ao homem pecador. Qual é a provisão de Deus? Tabernáculo. Moisés sobe ao monte e recebe aquelas instruções todas para edificar um tabernáculo. E o tabernáculo é construído nas suas diversas partes, nos seus diversos móveis, objetos, e finalmente ele é completado. No dia em que o tabernáculo é completado e consagrado, final do livro de Êxodo, capítulo 40, o que acontece? Vocês lembram do que acontece? Alguém pode dizer? A glória do Senhor desce e enche aquela casa. O tabernáculo é o lugar de sacrifício, é o lugar de ofertas de louvor, é o lugar do sangue derramado. Meus irmãos, quando aquele tabernáculo é construído, quando aquela casa é completada, Deus deixa de estar lá no topo do monte, naquela cena horrível, e Ele vem habitar no meio do seu povo. O tabernáculo é um tipo de Cristo. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. O sangue vertido daqueles sacrifícios, apontando para Cristo, é o instrumento pelo qual Deus pode sair do topo do monte e vir habitar no meio do seu povo. Meus irmãos, isso fala de justificação pela fé. Capítulo 3, versículo de 21 a 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão apartados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é o justo. Deus não pode ser injusto, meus irmãos. Deus não pode olhar para nós e dizer assim, não, essa pessoa aqui, ela me deseja, ela quer me seguir, então eu vou fazer o seguinte, tá, eu esqueço dos teus pecados. Não. Isso é injustiça. Aquele que pecar, esse também morrerá. O salário do pecado é a morte. Deus é justo. Como Deus será justo se Ele passar por cima dos nossos pecados? Não. Ele tem que ser justo. Por isso que Ele enviou o seu Filho. Por isso que o Filho de Deus veio a esse mundo, se fez carne, se esvaziou da sua glória e veio viver como homem,
como servo, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou até a morte, e morte de cruz. Ele fez isso. O justo morreu pelos injustos. Deus foi justo e justificador. Deus cumpriu a sua própria justiça enviando seu Filho. E Deus nos justificou no seu sacrifício. Que maravilha, irmãos. Se vocês notarem, o irmão Ni, naquele livro tão maravilhoso, que quem não leu deveria ler. Quem já leu uma vez deve ler duas. E quem já leu duas deve ler a terceira também. A vida cristã normal. O irmão Ni diz que nessa primeira parte aqui, dessa justificação pela fé, a ênfase é a palavra pecados, no plural. O problema que Deus está lidando aqui é com os nossos pecados, os nossos atos pecaminosos. Nós somos pecadores, e quando nós pecamos, isso nos tira a paz. Isso nos faz sentir culpa. A nossa consciência é acusada. E aqui nós ficamos sabendo que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Meus irmãos, pecados passados, pecados presentes, pecados futuros. Eu não estou incentivando ninguém a pecar. Eu não estou incentivando ninguém a ser descuidado com o pecado. Não. João diz: filhinhos, rogo-vos que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que maravilha! Nós somos pecadores, nós cometemos pecados, mas o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meu jovem irmão, nunca esqueça do valor do sangue precioso. Querido irmão e irmã, não importa o pecado que tu tenhas cometido, o sangue de Jesus é precioso para te perdoar, para te limpar. Confessa ao Senhor e recebe o perdão do teu pecado. Não deixa que o inimigo te acuse, te amarre. Não deixa que o inimigo te ponha para baixo. Confessa o teu pecado, recebe o perdão e repreende toda a acusação do inimigo depois disso. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. Pecados que através do sangue, são perdoados. Que maravilha! A justificação, ela fala do perdão dos pecados, sim. Mas a justificação tem outro aspecto. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz. Versículos 8 a 10 agora. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aqui nós ouvimos falar, irmãos, da reconciliação. Nós não somente somos perdoados dos nossos pecados. Às vezes, quando a gente perdoa alguém que nos apronta alguma coisa, né? A gente diz assim, tá bom, tá perdoado, tá, né? Mas a gente fica com aquela cara ainda assim, né? Tá, tudo bem, tá perdoado, tá. Deus não somente nos perdoa os pecados, apagando os pecados completamente, como se não existissem mais, e de fato não existem. Mas Deus, além de nos perdoar os pecados, Ele nos reconcilia com Ele mesmo. Ele nos traz a sua presença como amigos, como aqueles que podem se achegar em confiança. Reconciliação. Você percebe isso? Quando você confessa o seu pecado e pede perdão e confia no sangue, não importa se foi 1, 2, 3 vezes no mesmo dia, o Senhor perdoa. Ele nos manda perdoar 70 vezes 7. Ele perdoa muito mais do que isso. Não importa, irmãos. Quando Ele nos perdoa, Ele também nos reconcilia com Ele. Ele não fica de cara feia. Ele não diz assim, bom, agora vamos esperar uma semana. Se isso não acontecer de novo, aí nós somos amigos novamente. Não. Ele te chama de volta para os braços dele. Meus irmãos, que obra maravilhosa, a justificação pela fé. Meus irmãos, por isso que Deus levantou Martinho Lutero no início do século XVI. Por isso que a reforma começou em 1517. Para que a igreja fosse tirada do cativeiro babilônico. Para que a igreja fosse tirada do caminho das obras e do esforço humano, da escravidão. E a obra de Cristo na cruz fosse resgatada em plenitude. Justificação pela fé, a parte da lei. Perdão completo e absoluto. Reconciliação. Paz com Deus. Justificação pela fé. Mas tem mais. A terceira parte de Romanos é a santificação pela fé. Capítulo 5:13, olha, 5:12 até 8:16. Quem está anotando, né? Primeira parte da condenação é 1:18 a 3:20. Segunda parte, justificação pela fé, 3:21 a 5:11. Terceira parte, santificação pela fé, 5:12 a 8:16. Anota que depois você pode ler Romanos e verificar. Santificação pela fé. Sim, nós somos justificados. Nós podemos recorrer ao sangue. Quantas vezes for necessário, nós devemos andar debaixo da cobertura do precioso sangue. Sempre. Constantemente. Meus irmãos, confissão de pecado não é para novo convertido, não é para a pessoa que está sendo salva. Confissão de pecado é algo que nós devemos continuar fazendo a vida toda, porque nós somos pecadores.
devemos nos manter purificados de todo pecado. Devemos recorrer ao sangue de Jesus constantemente. Não caia no engano de achar que a confissão de pecados e o recurso ao precioso sangue é coisa para cristão novo, cristão imaturo. Não, meus irmãos, nós precisamos do sangue a vida toda, até o fim. Mas, por outro lado, nós também somos conscientes de que somos justificados. Sim. Quem nos justifica é Cristo. Quando nós apresentamos o sangue, Deus olha para Cristo e não para nós. Ele é o justo, nós não somos. Mas quando nós o confessamos, Deus nos vê nele. E por isso, nós somos justificados. Todo justificado, obviamente, não vai ficar satisfeito em ficar cometendo os mesmos pecados, as mesmas transgressões, e ficar confessando e pedindo perdão, porque se nós nascemos de novo, aquela vida que está em nós, ela começa a se manifestar e a desejar ser justa. Não apenas receber a justiça de Deus em Cristo, mas andar em justiça. Isso é santificação. Nós começamos a andar em justiça. Isso está em Romanos, no capítulo 6, versículos 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído ou anulado, e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 11, até o 13. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Meus irmãos, nessa parte de Romanos 5:13 a 8:16, nós vamos ver que a palavra é pecado, no singular. O problema dos pecados, dos atos pecaminosos, foi resolvido com a justificação. Mas o problema do pecado, como princípio em nossas vidas, ele é diferente. Existe um princípio em nós, uma vida velha em nós. Muitos pensam que quando nós nascemos de novo, quando acontece a conversão, que a vida velha vai embora e entra uma nova. Mas não é isso que acontece. A vida velha continua lá. Entra uma vida nova. O velho homem continua lá. Por isso, meus irmãos, nunca brinque com o pecado. Nunca alimente o seu velho homem. Porque se você der comida para ele, daqui a pouco ele se levanta e te faz cair feio. Nesses tempos de cultura digital, nesses tempos de acessibilidade a todo tipo de conteúdo e informação, muitos são os cristãos que acham
que já tem maturidade suficiente para ver certas coisas, para explorar certas coisas, para ter liberdades com o mundo, com as pessoas do mundo, com os eventos que o mundo realiza, com os produtos desse mundo, com os filmes, os conteúdos que andam por aí, que se acham, eu sou maduro o suficiente para isso. Isso não me afeta. Cuidado, meu irmão. Dentro de você existe algo que se chama o velho homem. Se você alimentar esse velho homem, ele vai crescer. Pecado, o princípio. Os pecados necessitam de perdão. O pecado, o princípio em nós, requer libertação. Nós precisamos ser perdoados dos nossos pecados, mas precisamos ser libertos do poder do pecado. Se o perdão dos pecados, ele é dado pela fé em Cristo, no sangue derramado, a libertação do poder do pecado é dada pela fé em Cristo, pela obra na cruz do Calvário. O sangue fala de perdão, a cruz fala de libertação. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Meus irmãos, lá na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus, naquelas horas de trevas, permaneceu no madeiro, até que ele pudesse dizer: está consumado. Quando ele estava ali, ele carregou todos os nossos pecados, não só os nossos, mas os do mundo inteiro. É inimaginável o peso das trevas que caíram sobre o nosso Senhor naqueles momentos. Mas ele não somente levou os nossos pecados, ele carregou conosco mesmo. Ele tomou o nosso velho homem, a nossa velha vida, e incluiu nele, e destruiu essa vida pela sua morte poderosa. Aqui no capítulo 6, nós temos o aspecto da cruz. Nós somos incluídos na sua morte. Mas aí vem a pergunta: como é que isso se torna real em mim? Sim, eu sei. Você pode me dizer, né? Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e também me incluiu na cruz. E com ele morreu o meu velho homem. Muito bem. Mas eu sinto ainda o meu velho homem muito vivo e ativo. Frequentemente, ele se manifesta. É porque no capítulo 8, o aspecto prático dessa verdade vai ser revelado. Romanos 8. 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Deus introduziu uma nova lei
E essa lei é a lei do Espírito da vida. Que lei é essa? A vida de Cristo é colocada em nós pelo Espírito Santo. E só o Espírito Santo pode em nós viver essa vida. Meus irmãos, nenhum de nós tem qualquer poder para perdoar um pecadinho sequer. O menor dos nossos pecados, nós não temos como fazer expiação. Alguém justo, santo, sem pecado, precisa fazer isso por nós. Da mesma forma, nós não podemos viver uma vida emancipada do poder do pecado. Não tente. Se você tentar viver uma vida emancipada do poder do pecado, você vai chegar em Romanos 7. Quem leu Romanos, não sei quantos leram aqui, mas quem leu Romanos, se passou pelo capítulo 7, já viu a experiência de Paulo. Tente viver, tente se consagrar, tente se santificar a si mesmo. Impossível. A vida cristã é impossível de ser vivida por nós. Lembra do Sermão do Monte? Lembra dos comentaristas eruditos que disseram assim: não, esse sermão é para o reino. Quando o Senhor Jesus vier, aí sim as pessoas vão viver a vida do Sermão do Monte. Porque a vida cristã é impossível. Mas Cristo vive a vida cristã em nós. O Espírito Santo que nos foi dado no novo nascimento é o meio pelo qual essa vida é vivida. Meus irmãos, e tem os versículos 11 a 13 de Romanos 8, dizem assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Meus irmãos, nós não podemos mortificar nossa própria carne. Nós não podemos vivificar a nossa própria vida. Não há como. Mas o Espírito de Deus que habita em nós, Ele faz isso. Meu irmão, minha irmã, cultive essa verdade, medite nessa verdade. Peça ao Senhor para ingressar nessa verdade. Quando você percebe que o desafio é maior, que você não pode, que você não vai resistir à tentação, lembre-se disso. Lembre-se de Cristo na cruz. E lembre-se do Espírito Santo trazendo aquela morte inclusiva e poderosa. E mortifique pelo Espírito os feitos do corpo. Nós não temos poder nenhum, mas o Espírito Santo é poderoso para operar essa mortificação. Pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Quando não há vida, quando não há recurso, quando nós estamos prostrados, olhe para aquela cruz vazia, para aquele túmulo vazio. O nosso Senhor está exaltado. E pelo Espírito que habita em nós, nós somos vivificados. Vida. Meus irmãos, eu creio que nós deveríamos nos tornar pentecostais num sentido diferente. Normalmente,
O pentecostalismo é associado aos dons, às manifestações maravilhosas. Isso faz parte das Escrituras. Mas, irmãos, isso aqui é muito mais fundamental. Nós devemos nos tornar pentecostais, vivendo a experiência da lei do Espírito da vida, desse Espírito que habita em nós e que é poderoso para mortificar os feitos do corpo, é poderoso para nos fazer crescer na experiência da morte para as coisas do velho homem e da vida para as coisas de Cristo, do ser vivificado segundo a vida de Cristo. Esse é o Evangelho de Paulo. Tem mais. A última parte do capítulo 8 fala da glorificação pela fé. Romanos 8, de 17 a 30. Versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 28 do capítulo 8. 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meus irmãos, o que é glória? O que é glória? Que palavra é essa que tem tanto na Bíblia? Glória. A glória é a manifestação de Deus, a expressão de Deus. Sempre que Deus se revela, a glória. Quando o Filho de Deus veio a esse mundo, a glória de Deus se manifestou na face de Jesus Cristo. E nele nós vimos a glória. Ele é o resplendor da glória de Deus. Sermos conformados à imagem dele é glória, é glorificação. Meus irmãos, toda essa provisão que a Epístola aos Romanos nos mostra, todo esse caminho, a obra consumada na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus, ele sai da condenação ao inferno e ele conduz à glória de Deus. A glória de Deus em Cristo manifestada em nós. Meus irmãos, eu espero que esse percurso muito rápido encoraje muitos de vocês a estudarem essa epístola. Quando nós vemos a provisão de Deus em Cristo para nós, nós vemos que a contracultura cristã está à nossa disposição. Podemos viver uma vida extraordinária. Nós somos abaixo do ordinário, mas veio viver em nós aquele que é extraordinário, aquele que é incomparável, maravilhoso. E ele nos ama tanto que ele não vai nos deixar até que ele complete a sua obra.
Ele quer ver a glória do seu Filho em nós. Ele quer ver a beleza de Cristo em nós. Ele quer ver o bom perfume de Cristo. As ofertas, que não tem nada a ver com o pecado, elas são de aroma suave. Elas sobem para satisfazer a Deus. Nós somos o bom perfume de Cristo, para a satisfação do Pai e para testemunho ao mundo. Meus irmãos, essa é a base pela qual a nossa mente precisa ser renovada. A renovação da mente é nós entendermos que uma grande provisão foi feita para nós. Lá em Hebreus, no capítulo 2, tem uma expressão. Hebreus 2, versículo 3. Só a primeira parte. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Meus irmãos, depois de revisarmos Romanos, nós vemos que uma grande provisão foi feita. Nós vemos que viver o Sermão do Monte está ao nosso alcance. Nós não podemos, Ele pode em nós. Nós vemos que a contracultura cristã, viver nesse mundo de Babel, nesse mundo de rebelião, de independência, de libertinagem, de concupiscência da carne, dos olhos e de soberba da vida, é possível viver a vida do Sermão do Monte. Por quê? Cristo morreu e ressuscitou. Ele vive em nós. E essa vida deve se manifestar, crescer. E ela expressa uma cultura. É uma cultura viva. Ela não é uma cultura acadêmica. Ela não é uma cultura aprendida de livros. Claro que a Bíblia é a base dela. Mas ela é algo vivo. Que a partir desse conteúdo da palavra de Deus, o Espírito Santo torna vivo em nós. Meus irmãos, como nós precisamos experimentar essa vida. O nosso mundo é um mundo adverso. O nosso mundo provê todas as coisas contrárias para que essa vida cresça. O nosso mundo é hostil a essa natureza. Mas graças a Deus, nós temos a palavra. Nós temos o Espírito Santo que habita no nosso espírito. Nosso irmão Laurence tem falado sobre isso. Como é importante exercitar o Espírito. Meus irmãos, o Espírito de Deus, ele tem um idioma. Que não é inglês, nem português, nem chinês. Esse idioma é a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele se manifesta segundo a palavra de Deus. E meus irmãos, não é só segundo a letra da palavra de Deus, não. É segundo esse ambiente que a palavra de Deus define. Por isso que é importante conhecermos a palavra de Deus, sermos lavados pela palavra de Deus, porque assim o Espírito de Deus, ele vai poder se mover em nós. Ele vai poder nos conduzir, Ele vai poder nos convencer, Ele vai poder nos instruir.
Precisamos entrar na experiência disso. A era em que nós vivemos exige uma atitude muito definitiva da nossa parte. Eu acho que viver um cristianismo meia boca nunca serviu em época nenhuma. Mas hoje em dia não serve mesmo. Por isso, meus irmãos, é importante conhecermos tudo o que o Senhor fez por nós. Quando o Senhor falou naquele Sermão do Monte sobre o caráter das pessoas que constituem o seu reino, Ele não nos deixou sem provisão. Romanos 1:8 fala dessa maravilhosa provisão. Justificados, reconciliados, santificados pela fé, pela obra de Cristo, pela realidade do Espírito que habita em nós. Que o Senhor possa falar aos nossos corações sobre isso. A partir disso tudo que falamos até agora, nós queremos entrar na parte final, não hoje, amanhã e no domingo, falando sobre o reino de Deus. Lá em João 3, o Senhor Jesus falando a Nicodemos, Ele fala sobre o novo nascimento e Ele diz duas coisas. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Logo em seguida Ele diz, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Essa vida maravilhosa que nos foi dada, ela nos chama a participação no reino. Nós queremos ver isso agora. Que reino é esse? Será que o reino de Deus é real para nós? Será que eu estou conectado ao reino hoje? Será que eu estou com as minhas antenas, com os meus receptores, recebendo a inteligência do reino, a sabedoria do reino, o discernimento do reino, o propósito do reino? Será que eu estou sendo conduzido pelo reino? Meus irmãos, isso é muito importante. A vida de quem nasceu de novo, a vida do redimido, do justificado, do santificado, daquele que caminha para a glorificação, deve ser vivida no âmbito do reino. E se nós estivermos vivendo no âmbito do reino, nós realmente seremos emancipados do reino desse mundo, do reino dessa era digital. Então que o Senhor possa nos encorajar, animar os nossos corações e seguir falando, para que nós entendamos a natureza do tempo em que nós vivemos e caminhamos com o Senhor para que o seu reino venha. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado por nos tirar desse mundo maligno e nos transportar para o reino do Filho do Teu amor. Senhor, nós te agradecemos. E a nossa oração hoje à noite é que Tu nos faça experimentar toda a amplitude da Tua obra. A justificação, a reconciliação, a santificação, a glorificação, a glória de ser formado à Tua imagem e semelhança. Senhor, cativa nosso coração e conduz-nos, Senhor, nesse caminho. Obrigado, Senhor. Nos encomendamos nessa noite às Tuas mãos. No nome do Senhor Jesus. Amém.